Olá, meus queridos guerreiros e combatentes do portal Carreira Militar. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Reta Final CFO PMMG. Sou João Paulo Ladeira, o professor Ladeira, professor de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Meus amigos, primeiramente eu queria agradecer a confiança no trabalho depositado. Muito obrigado por estar conosco. Vamos lembrar que quem fez os cursos anteriores com o portal Carreira Militar fechou os últimos certames da Polícia Militar de Minas Gerais, tanto no CFO quanto na prova de soldado, tanto interior também capital. Me refiro aqui a Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Então, muito assunto para conversarmos. Nesta aula de hoje, qual é o objetivo? Como os senhores observaram no conteúdo programático, na proposta do nosso curso, eu estipulei com todos os professores que nós faríamos a chamada aula 0. É uma aula que não vai abordar os conteúdos do edital. Eu não vou falar aqui, por exemplo, do crime de motim, explicar motim, eu não vou falar do crime de deserção, não falarei das teorias do direito penal militar nesta aula de 20 minutos. Esta primeira aula, que é a aula 0, tem o objetivo de padronizar o seu estudo, de te informar o que é mais relevante dentro do seu conteúdo programático. Na medida em que temos um vasto conteúdo programático, uma gama imensa de disciplinas, nada mais profissionalizante no estudo do concurseiro, e é assim que nós fazemos no portal Carreira Militar, quando ele é levado a exatamente saber o que deve fazer. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar como é que a banca, Centro de Recrutamento e Seleção, CRS, da Polícia Militar de Minas Gerais, Milícia Bicentenária de Tiradentes, vem cobrando o direito penal militar. Esse é o objetivo. A partir dos dados já pré-existentes, você já tem um núcleo duro e pode confiar que você deve, sem sombra de dúvida, focar. É claro que toda a matéria deve ser estudada. Não há nenhum ponto que você pode deixar de estudar. É o que eu vou falar ao longo desta aula. Diferentemente, é dizer que, neste ponto específico, eu vou apontar aqui os 5 pontos mais cobrados desde o ano de 2012, CFO 2012 até 2017, os 5 pontos mais cobrados em direito penal militar, que tem, então, uma predileção pela banca examinadora. De novo, quer dizer, professor Ladeira, que eu não vou estudar os outros? Não disse isso. Tudo bem? Meus amigos, vamos com calma. Se você está inaugurando o estudo do direito penal militar, é muito importante entender, e é o que eu falo para todos os alunos onde leciono, é um ledo engano daquele indivíduo formado em direito, que conhece bem o direito penal, que conhece bem o processo penal, imaginar que é capaz de fazer questões de penal militar e processo penal militar com raciocínios, com analogias do direito penal comum e do processo penal comum. É um ledo engano. Já recebi um sem número de mensagens de alunos que, quando começaram a estudar, me informaram: professor, eu zerei a prova de penal militar porque fui para a prova achando que, por saber penal comum, eu iria responder o penal militar. Ledo engano, não façam isso. É óbvio, ululante, que a banca examinadora, queridos combatentes, sabe disso. Ela sabe que a maior parte dos candidatos tentará fazer associações. E é óbvio, eles vão zerar a prova. Zerar, afirma aos senhores. Quem não estudar penal militar para valer e processo penal militar para valer, vai zerar essas duas disciplinas. E é claro também, é importante dizer que, como essas disciplinas não estão nos bancos acadêmicos das faculdades de Direito, Brasil afora, elas, sem dúvida, se transformam em cerejas do bolo. São essas disciplinas, penal militar e processo penal militar, que vão te conduzir para dentro da Academia de Polícia Militar, aqui no Prado, em Belo Horizonte.
não há dúvidas de que vale a pena investir muito nessas disciplinas e é óbvio que você vai se diferenciar dos demais candidatos. Tudo bem? Se você então está inaugurando o estudo, ou não importa, se você já vem comigo em alguns anos ou algum tempo estudando o direito penal militar, já sabe como é que nós entendemos essa disciplina. É claro que a partir da aula 1, nós começamos a tratar tecnicamente da disciplina, trazendo a parte teórica, trazendo questões de prova, comentando como você deve se posicionar perante a banca examinadora, e são aí inúmeras aulas em que teremos tempo de abordar o que é mais relevante para a sua prova. Mas repetindo, na aula de hoje, essa aula 0, não é momento para isso. É momento para combinarmos aqui um método de estudo e a forma de enxergar a banca examinadora. Nós temos, meus amigos, inúmeros conteúdos, mas dentre esses conteúdos, 5 tópicos do seu edital se destacam. Então, é claro que eu vou trabalhar todos os conteúdos, notadamente em alguns eu vou aprofundar, eu vou te levar além, porque acredito que o examinador pode cobrar isso com maior facilidade, ou também pode lhe cobrar em uma prova discursiva, que é a redação, ou mesmo na prova oral. Então, esse curso aqui ele te prepara, inclusive, para a prova oral, do ponto de vista de conteúdo programático. Então, eu vou jogar na tela rapidamente os 5 temas, ainda não só um minuto, que vão ser cobrados na sua prova, que caíram com mais incidência. Nós temos aí um sem número de conteúdos. Nós temos, por exemplo, aqui, meus amigos, olha, tópico 1 de qualquer edital, a aplicação da lei penal militar. Então, você vai ver, por exemplo, lá no seu edital, o tema aplicação da lei penal militar. Ele é importante? Ele é importante. Cai, claro que cai. Só que é um tema que eu considero um tema simples. É um tema, observem bem, simples de ser entendido. Relativamente fácil de ser compreendido. E aqui vai um detalhe e você preste atenção. A banca, Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas Gerais, não tem o costume de cobrar questões simples, não tem o costume de cobrar questões fáceis. Não tem esse costume. Então, é só um exemplo. O tema aplicação da lei penal militar, você deve saber tudo sobre ele. Deve, porque é fácil também entender. Vocês vão observar nas aulas, na sequência. Mas, pode cair? Pode cair. Mas é um tema simples. Se comparado, por exemplo, com detalhes do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, observação aqui, ó, com detalhes do artigo 9º do Código Penal Militar, que é o que vocês vão aprender, é o coração do Código Penal Militar, do direito penal militar, porque por intermédio do artigo 9º que você vai ali definir se aquela infração tem ou não natureza militar quando estivermos em tempo de paz. Tem aqui a classificação tricotômica, que eu vou trabalhar com os senhores mais à frente. Existem outras classificações, mas nós vamos trabalhar aqui, é cobrada pela banca CRS, aqui em Minas Gerais, e que eu entendo a mais tranquila de ser absorvida pelos alunos para a prova e que resolve questões de prova. Então, em uma comparação do tema 1 com o tema artigo 9º do Código Penal Militar, vocês vão estudar isso aqui nas aulas, né, que vão falar da teoria do crime militar, Eu vou trabalhar com os senhores o artigo 9º e várias outras questões. É claro que aqui há uma complexidade maior. E a banca gosta de temas mais difíceis
de serem, talvez, mais difíceis de serem absorvidos pelos alunos. Então, este é um exemplo que venho tratando. Você vai ver também, eu vou colocar uma observação aqui, que eu vou começar o curso tratando de princípios do direito penal militar. Vocês vão observar que eu vou tratar o tema princípios do direito penal militar. Alguns vão perguntar, professor, esse tema, esse tópico não está no conteúdo programático. Por que cargas d'água você vai trabalhar princípios? Meus amigos, venho fazendo isso há muitos anos e dá super certo, porque eu faço links do tema princípios com a parte especial, do Código Penal Militar, ou seja, dos crimes militares em espécie. E é o que vai cair na sua prova. Quando você se deparar com um crime militar em espécie, lá da parte especial, você já vai ter entendido uma construção principiológica dele. Inclusive, estará apto para dissertar, se eventualmente o examinador te perguntar sobre isso. Estará apto para conversar em alto nível na prova oral do CFO da PM de Minas. Então, vamos conduzindo assim. Então, não se assuste quando na aula 1 eu abordar o tema princípios. Ok, meus amigos? Então, o que é mais importante aqui, dentre todos os tópicos da disciplina? A gente vai ver, é o artigo 9º, classificação tricotômica, natureza do crime militar, quando é que eu vou identificar ou não uma infração de natureza militar, se aquele crime é propriamente militar, impropriamente militar, tipicamente militar. Ainda dentro do artigo 9º, vou falar para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, o parágrafo único, que traz uma questão ali de competência, estudada também em processo penal militar. Crimes dolosos contra a vida praticados por militar em serviço contra cidadão civil. Se esse mesmo fato for praticado por um policial militar em serviço, se esse mesmo fato for praticado por um militar das Forças Armadas em serviço, tem diferença? Não tem. As pegadinhas, vamos trabalhar isso mais à frente. Quais delitos são importantes? Motim, revolta, deserção. A gente vai trabalhar na parte geral também temas aqui como concurso de agentes, penas. Vocês vão ver como é que o examinador ama penas. Impressionante. E, é claro, crimes contra a administração militar e também crimes, por exemplo, crime de estupro, atentado contra o pudor, costumam cair na prova. Então, de olho na sua tela, rapidamente, olha só, esse é o nosso slide na aula 0. É só esse slide que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque esses 5 tópicos aí que você está vendo são os tópicos mais relevantes, pelo menos no que tange a incidência nas provas. Então, nós temos aí, olha, as provas da banca CRS, tá bom, pessoal? Isso não é nada genérico, não. Eu fiz um estudo da banca, analisando as questões anteriores, das últimas provas, do CFO Minas, para chegar a essa conclusão aí, tá bom? Então, observem, artigo 9º, classificação e crimes dolosos contra a vida. Pode vir para mim aqui, por favor. Olha aqui, então, tópico 1 aqui, né? Eu disse artigo 9º do Código Penal Militar. Meus amigos, como eu disse, o artigo 9º é aquele artigo que, em tempo de paz, vai classificar uma infração penal como militar. Se um fato da vida cotidiana, se um fato praticado no mundo real estiver enquadrado em algumas das hipóteses previstas no artigo 9º, estaremos diante de um crime de natureza militar. Mas não só isso, não só isso. O examinador também está preocupado com a classificação desses delitos. Classificação desses delitos. É a classificação, e essa classificação, ela encontra divergência na doutrina. Nós temos inúmeras classificações. Vocês vão ver quando eu for estudar esse tema com vocês,
que eu vou sugerir a classificação tricotômica para saber se estou diante de um crime militar próprio, impróprio, ou mesmo um crime tipicamente militar. Além disso, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar em serviço contra cidadão civil. E as inúmeras variáveis que surgem daqui. O examinador, cuidado com isso, ele vai cobrar aqui, ó, culposos para te confundir. Ele vai cobrar o militar fora de serviço, o militar das Forças Armadas. É diferente a solução se o militar for PM ou bombeiro militar. Então, cuidado com isso. Volta para a tela. Na sequência, meus amigos, também muito importante, esse tema 2 aí, olha, concurso de agente e cabeças. Pode voltar para mim, por favor. Concurso de agentes ou concurso de pessoas. É um tema importante para a sua prova, cai direto. E por que que cai? Porque aqui dentro do Código Penal Militar nós temos a figura do cabeça. Quem é o tal do cabeça? Nós vamos estudar isso em concurso de agentes. Eu costumo dizer que é o líder do mal, é aquele que vai arregimentar práticas criminosas, reunir pessoas, dividir tarefas, determinar condutas para práticas de crimes de autoria coletiva necessária. E o mais interessante no que tange a concurso de agentes cabeça, o tempo todo, aliás, e não somente nesse tema, o examinador está muito preocupado com penas, com quantidade de pena. É impressionante a fixação do examinador com quantidade de pena, consequências, se o crime é doloso, culposo, se admite uma modalidade culposa. Então, aproveitando o ensejo, vou fazer uma observação aqui, tá? Não somente vale para isso aqui, vale para qualquer situação. Cuidado, cuidado, cuidado. O examinador adora te perguntar quais crimes admitem tentativa. Você tem que saber isso aqui. E quais crimes são punidos na modalidade culposa. Quais crimes são punidos na modalidade culposa. Cuidado com isso aqui. E como é que você vai saber isso? Vamos lembrar? Princípio da excepcionalidade do crime culposo. Lá no direito penal comum se aplica também, vocês vão ver isso, ao Código Penal Militar, ao direito penal militar. E, portanto, você vai ter que ver crime por crime se há ali a figura culposa. Se existe a figura não culposa do delito. Porque ele vem falando que existe ou não existe, e citando os crimes. Se você não souber, não memorizar, você vai errar. Eu não concordo com essa forma de cobrança de abordagem da banca, mas não me interessa isso. Me interessa te preparar para a prova. Volta para a tela. Olha só o que vem na sequência. É o que eu estou dizendo. Penas. Pode voltar para mim aqui. Penas. Vou apagar aqui. Se você não copiou, pausa a aula, volta e depois copia. Para montar o seu caderninho aí, beleza, pessoal? Então aqui, ó, 3 penas. E aqui, do ponto de vista genérico, ele ama penas acessórias versus as principais. Ele quer saber se você sabe quais são as penas acessórias e quais são as principais. Isso, aliás, caiu nos últimos 2 concursos da PM, tanto no último CFO
como também caiu para soldado da PM de Minas. No meu Periscope, um dia antes da prova, na revisão, comentei com os senhores. No dia D, aulão de revisão aqui do portal Carreira Militar, comentei com os senhores. O que aconteceu? Batata. Caiu exatamente isso aqui. Pena principal versus acessórias. Quais são as principais, quais são as acessórias? Cuidado com essa pegadinha. Além disso, além desse tópico aqui dentro do tema penas, a aplicação da pena. Dá uma olhadinha com calma nisso aqui. Dá uma olhadinha com calma também no tema quantidade de penas. Professor, isso não é tema, mas não interessa. O que eu quero que você faça? Quando estiver realizando a leitura do Código Penal Militar, sempre observe o preceito secundário, tá bom, pessoal? Preceito secundário da norma incriminadora, quantidade de pena. O que eu vou colocar aqui? Preceito secundário, tá? Cuidado com os preceitos secundários. Estou partindo do pressuposto que você sabe o que é preceito secundário, estudado em direito penal. É a cominação em abstrato da quantidade de pena, tá bom, pessoal? Volta para a tela na sequência. Então, estamos fazendo essa aula 0 aqui, comentando qual é o perfil do seu examinador. Já agora, em parte especial, olha, crimes de motim, revolta, deserção. Pode vir para mim aqui. Motim, revolta, deserção. Cuidado com isso na sua prova. Sempre cai uma questão de motim, sempre cai deserção. Abandono de posto também é importante, mas motim, revolta e deserção caíram com mais incidência. Principalmente aqui, ó, deserção, que é estudada tanto em penal militar quanto em processo penal militar, porque nós temos um processo específico para o delito de deserção, processo de oficiais, processo de praças para este delito, um sem número de regras, e os senhores precisarão saber disso. Cuidado com isso. Ele vem, às vezes, tentando te perguntar sobre a diferença entre motim e revolta. Cuidado aqui, ó, com as condutas previstas na lei que levam à consumação do crime de motim. Ok, pessoal? Sobre deserção, muito relevante, o prazo para consumação. Prazo para consumar a deserção. Ali a gente vai vencer o período de graça, o prazo de graça, para chegarmos à consumação da deserção. E várias outras questões também que envolvem o tema deserção. Ele vai tentar te confundir com a deserção especial, vai tentar te confundir ali com um artigo importantíssimo. Ele fez isso no CFO Goiás. Isso caiu agora em janeiro em Goiás. Ele trouxe ali os casos assimilados à deserção, ou assemelhados à deserção, que não são hipóteses de deserção. E a turminha entrou pelo cano. Claro, quem não era nosso aluno, quem não estava esperto nesse quesito, acreditando que aquilo era modalidade especial de deserção, ele vai fazer essa confusão com você. E para terminar, volta para o slide. Olha só o que está no slide. Crimes contra a administração pública militar e crimes sexuais. Pode voltar aqui. Crimes contra a administração pública militar e delitos sexuais. Meus amigos, para começar a conversa sobre delitos sexuais, importante aqui que dentro do Código Penal Militar eu tenho a figura do estupro e também tenho a figura do atentado violento ao pudor, como delito autônomo. Como delito autônomo. Lá no Código Penal Comum houve a continuidade normativo típica, você já sabe. O 213, que era só estupro, agora é estupro e também o antigo
atentado violento ao pudor, ato libidinoso diverso de conjunção carnal, lá do 214, foi incorporado materialmente ao 213, o que nós chamamos de continuidade normativo típica, lá no direito penal comum. Então, lá não tem o crime autônomo de atentado violento ao pudor. Tudo agora é estupro, tanto a conjunção carnal quanto atos libidinosos diversos de conjunção carnal, para satisfação da lascívia do criminoso. Tudo é estupro lá no Código Penal Comum. Aqui, na senda militar ou castrense, quando eu falar castrense, entenda militar. Nós temos dois tipos penais autônomos, com penas distintas. Então, são detalhes que vocês, ao longo do estudo, vão percebendo as maldades que podem cair na sua prova. Crimes contra a administração militar também. Aqui eu tenho desacato. Estou postando uma questãozinha de desacato agora. Importante também aqui, ó, além de desacato, peculato, falsidade de documento. Então, são questões aí que vocês têm que estar bastante atentos. Meus amigos, o nosso curso começa agora, na verdade, a partir da aula 1, é que nós vamos começar princípios do direito penal militar. Você terá o material de apoio para conduzir junto com as nossas aulas. Além disso, eu sugiro que você assista todo o curso, leia todo o material de apoio e só depois vá para o simulado, tudo bem? Então, só depois vá para o simulado. Nós temos aqui um simulado com ranqueamento entre os alunos que farão o simulado. Pode ser que tenha algum aluno que não queira participar do simulado. Não acho interessante, tem que fazer o simulado, não é verdade? Mas a nota do ranking do simulado vai ficar somente para o próprio aluno. Dentro do perfil do aluno no site, lá dentro, ele vai saber a nota dele perante os demais, a posição dele, tá? Não vai ser divulgado para ninguém mais, nem mesmo os participantes do próprio simulado. Só ele vai saber a sua posição. E o que você deve fazer então, professor Ladeira, baseado em tudo isso que você já comentou? Como otimizar a minha preparação? Como otimizar o meu estudo? Meus amigos, a primeira conversa é a seguinte, já terminando a aula, porque eu já estourei o tempo. Você deve ter em mãos um Código Penal Militar, ou baixar no seu computador a legislação lá do Planalto, a atualizada. E a partir desse momento, 1 hora por dia de leitura do Código Penal Militar. Então, ok? Acordo nosso? Então, olha só, leitura de 1 hora por dia do Código Penal Militar. Até quando, professor? Até o dia da prova. Professor, no dia da gravação hoje aqui da aula, não tem edital. Alguns vão dizer, edital está saindo daqui a pouquinho, agora com prova em setembro, outubro, como é a rotina, prova em setembro, mas como não saiu até agora, de repente a prova outubro, novembro. Outros vão dizer, não, tem uma discussão, inclusive junto à CEPLAG do Estado de Minas, se o curso de formação vai durar 2 anos e meio ou 3 anos, portanto, edital em meados do segundo semestre, com prova início de 2018 ou final de 2017 e o início do curso de formação a partir de agosto de 2018. Não se preocupem com essas questões, não se preocupem com isso. Você tem que estar preparado e quanto antes você começar a preparação, mais chance você tem de passar. Então, 1 hora por dia do Código Penal Militar, tá bom, pessoal? Além disso, o que você tem que fazer também? Você deve montar o seu caderno. Isso vale ouro. Montar o seu caderninho. Aqui das minhas aulas, monta o seu caderno. Ok? Se você tiver tempo, vai fazer uma leitura de uma doutrina, que na aula 1 eu indico qual é a doutrina interessante para você, e também vai fazer exercícios. Por último, revisão. Ok? Então aqui, meu amigo, não tem fórmula mágica, é realmente
estabelecer um método, uma forma de estudo e ir para o front. Ir para o que interessa, ok? Que é estudar para valer. Eu estou à sua disposição aqui no portal Carreira Militar, João Paulo Ladeira no Facebook, ou Professor Ladeira também, uma outra página. Estou no Instagram, o PCM também está no Facebook, está no Instagram. Nós aprovamos 21 alunos no último CFO. 21 alunos aprovados. Sendo que nós aprovamos a primeira colocada e nós aprovamos o quarto colocado. Nós aprovamos o 10º colocado. Então nós aprovamos 21 e além desses 21, dentre eles, estamos aprovando nas cabeças do concurso. Essa menina aqui é de Minas Gerais, do meu estado querido. Esse guerreiro aqui combatente é também do meu estado querido, Rio de Janeiro. E esse aqui é também do meu estado querido, Santa Catarina. Tá vendo aí que eu fui político agora, né? Estou gostando de todos os estados. E é verdade. Minas, Rio, Santa Catarina passaram no CFO. Então, se você não está em Minas Gerais, eventualmente, não se preocupe. Pouco importa, o conhecimento que você vai receber é o mesmo de quem está aqui a bordo, na terra de Tiradentes, Santos Dumont, de Professor Ladeira e tantos outros. Gostou, né, Professor Ladeira? Meus amigos, fiquem com Deus. Eu desejo a vocês, do fundo do coração, um excelente curso. Aproveitem o máximo o conhecimento, não só do Professor Ladeira, de todos os professores. Nós temos um time de elite. Não há um corpo docente mais qualificado do que o nosso para o CFO. Não há no Brasil. Quem é que está em penal militar e processo penal militar? Sou eu. Quem é que está em administrativo? Gabriela Xavier. Em português, Carol Santana. Em penal e legislação extravagante, o delegado de polícia Daniel Buchmiller. Então, realmente, a turma é top. O pessoal conhece como poucos a banca examinadora. Kellen Pimenta, ela está em legislação institucional, ela leciona em cursos de formação da própria Polícia Militar, ela conhece o que vai dizer de verdade, na prática. Em constitucional, eu sou justiniano, sabe tudo de constitucional. Então, vocês estão em excelentes mãos. Eu desejo a vocês um excelente curso preparatório. Fiquem com Deus, sucesso na caminhada, meus amigos.